Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom da ciência. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. O dom da ciência, gente, é o hábito sobrenatural pela qual a inteligência, sob a ação do Espírito Santo, julga retamente as coisas criadas em função do fim último sobrenatural, né? Esse fim último que é para nós a vida eterna, a entrada no reino dos céus, né? A entrada no reino de Deus, né, gente? Não se trata, gente, de uma ciência teológica ou filosófica, não é. É um conhecimento sobrenatural que procede da pessoa do Espírito Santo, de uma ilustração especial do Espírito Santo que nos descobre e faz apreciar retamente o nexo das coisas criadas para o fim último, né? Então, tudo aquilo que está criado, a natureza, os animais, tudo aquilo que a gente sabe, que os nossos olhos alcançam, que os nossos ouvidos ouvem e por aí vai. Tudo isso, gente, tem algum anexo com o nosso Criador, com Deus. E o dom da ciência é esse conhecimento do Espírito Santo que vem nesses corações. Então não é um conhecimento provindo da teologia, da filosofia, que precisa do esforço da razão. Não, é um conhecimento que vem pela pessoa que vive na presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Você que está sempre rezando, você que está sempre em comunhão com Deus, já percebeu muitos aprendizados assim, onde as coisas acontecem e você vai logo glorificando a Deus, onde as coisas são como são e você dá glória a Deus porque elas são. Quantas vezes eu vi um pássaro cantando e você nunca viu um pássaro desafinado? Você já pensou nisso? Você não vê um pássaro cantando fora do tom. Você não vê um pássaro que de manhã vai cantar perto de você. Quando você levanta aquele balbuciar dos pássaros, cantarolando de um jeito que não te agrada, não te deixa você levantando assim, que coisa, pássaro cantando aqui ao meu redor. Não, pelo contrário, eles vão cantando e você vai ouvindo eles e aquilo vai preenchendo o seu interior. Isso é só um exemplo. E o dom da ciência é esse dom que tudo que se encontra na natureza, que foi criado, tudo que está ao nosso alcance, faz nos comunicar com Deus através de algum ensinamento que o Espírito Santo ali provoca no coração, né? É a reta estimação da presente vida temporal ordenada para uma vida eterna, né? Desse sentido que Jesus disse em Marcos 8,36, lembram? Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, né, gente? Ao mesmo tempo que Deus criou tudo isso de bom e através dessas coisas boas Ele se comunica, basta nós termos essa presença do Espírito Santo no nosso coração, também o inimigo distorce tudo através do pecado e eis que aquilo que é para nos comunicar com Deus nos aparta de Deus. Essa é a força do pecado. O pecado faz com que a gente perca tantas coisas. Primeira, comunhão com Deus. Segunda, comunhão com os irmãos. Terceira, comunhão consigo mesmo. E quarto, nós começamos a viver uma vida que parece que Deus não se comunica conosco. Por quê? Porque quando o pecado entra no nosso coração, gente, o Espírito Santo tem que sair, porque o Espírito Santo não coabita com o pecado. E quando o Espírito Santo sai, os dons, como esse dom da ciência que nós estamos falando, também sai. Então nós não conseguimos perceber os sinais de Deus através das coisas criadas. E aí, é claro, as coisas criadas, elas vão ganhando valores totalmente diferentes, né? E aí aquilo que pode nos aproximar nos aparta de Deus. E é nesse sentido que Jesus fala que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a vida eterna, né? As coisas criadas podem nos impulsionar a Deus ou nos apartar do Senhor. Um exemplo bem básico disso, gente, a música. A música foi algo criado, não foi? Quando ela está na harmonia, ela vai fazendo com que a gente se acalme, com que a gente adore o Senhor. Quantas músicas podem vir ao seu coração agora? Eu, por exemplo, gosto tanto daquela música, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado vivo a cantar as obras de tua mão. Então nós vamos percebendo essa música assim, parece que o Espírito Santo está cantando ao Senhor e nós estamos contemplando essa glória. A música tem isso, né? Foi criado a música.
Só que ao mesmo tempo o inimigo vai lá e faz músicas, por exemplo, lembra de uma música do funk aí? Tô ficando atoladinha, e você vai repetindo aquilo. Ou seja, aquilo que foi criado, as coisas criadas, distorcem o fim último que é Deus. E aí a gente, aquilo que é criado para nos aproximar, nos aparta de Deus. Isso é só um exemplo, né, gente? E assim tudo que é criado, filmes, música, série, programa de TV, produtos, objetos, podem nos aproximar ou podem nos distanciar de Deus, né? Esse mundo consumista que nós temos, há a necessidade de um discernimento cada vez mais apurado para que nós possamos, com as coisas criadas, lidar corretamente e assim honrar o nome de Deus. O dom de ciência é isso, gente. É esse dom sobrenatural pela qual a inteligência sobre a ação do Espírito Santo julga retamente as coisas criadas. A gente olha e fala, isso Deus criou, mas não é para ser desse jeito. Tá errado. O fim último não é assim. Então você julga, olha só que maravilha, Deus criou e é assim mesmo. Que coisa maravilhosa. Isso aqui honra a Deus. Isso aqui me aproxima de Deus. Por exemplo, gente, não basta aprender a verdade revelada. Aprender a verdade revelada, gente, é o dom do entendimento que a gente vai falar mais pra frente, tá? O dom do entendimento faz a gente captar a verdade. Nós vamos aprender mais para frente. Você, pelo dom do entendimento, capta a verdade das coisas criadas que o dom da ciência está te revelando, né? Então, olha só, é preciso que o Espírito Santo nos dê um instinto sobrenatural para julgar as coisas criadas, sendo que se convém ou não para o cristão, né? Então, o dom do entendimento capta uma verdade através daquilo que está acontecendo, seja a música, seja as criaturas, seja as coisas criadas, enfim, o universo está aí, né, gente? Para a gente poder dar diversos exemplos, né? Então, o dom do entendimento faz você captar uma verdade que Deus está te revelando. E o dom da ciência faz você julgar retamente as coisas criadas, tá bom? Então é importante você perceber esse dinamismo entre os dons. E lembre-se, esse dom ele não tem limite. Nós, pela nossa razão, pelo nosso elemento humano, vamos encontrar o limite no julgar as coisas. Nós vamos julgando e falando, não sei, tá, não sei o quê. Mas o dom do Espírito Santo, não. Ele faz você tomar conhecimento pela ótica de Deus, né? O dom da ciência presta inestimáveis serviços à virtude sobrenatural da fé. Você precisa ver, são 2 vídeos que a gente tem aí, onde você vai perceber que como o dom da ciência faz você crescer, elevar a virtude da fé. Rui Marinho vai dizer, com o dom da ciência, nós julgamos retamente segundo os princípios da fé, do uso das criaturas, do seu valor, da utilidade ou os perigos para a vida eterna, né? Exemplo, gente. Veja, o casamento. Nós vamos nos casar para que nós possamos ainda desenvolver ainda mais a caridade, né? Nós prometemos amar, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não sei se você nota, mas essa promessa não parece uma promessa que Deus fez para mim e fez para você? Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Ou seja, quando a gente alegra o coração de Deus, abandonando o pecado, mas quando a gente entristece também, quando a gente abraça o pecado, né? Pode perceber, na saúde ou na doença, quando nós estamos bem, às vezes a gente se esquece de Deus, ou não, a gente se lembra de Deus e agradece, mas quando a gente está mal também, e Deus está ali fiel conosco, e nós prometemos abraçar essa caridade, esse amor de Deus, e aplicar ele com uma pessoa que nós escolhemos, né, para ir para o matrimônio. E quantas pessoas, né, abandonam esse processo, abandona essa vida, né? Não consegue ir adiante dessa vida por diversos motivos. E o dom da ciência vem dizer exatamente isso. Olha lá, gente, com o dom da ciência nós julgamos retamente segundo os princípios da fé, do uso das criaturas, de seu valor, utilidade ou perigos para a vida eterna, né? Jesus falou, não foi eu que estou falando, gente, nem mesmo a igreja que falou. Jesus é que diz, aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar, o homem não pode separar. Por que Jesus diz isso? O dom da ciência vai dar esses elementos de verdade ao seu coração, elementos que muitas vezes o padre, o bispo vai dizer e o seu coração não vai acreditar, não vai dar crédito a isso, né? Então é claro, a virtude sobrenatural da fé, que é esse dar crédito,
vai ficar balanceado. Mas se o dom da ciência estiver sobre você, você vai entender os elementos da verdade, porque só Jesus é a verdade. Só Ele pode conceder a verdade ao nosso coração. E o nosso coração, quando entende a verdade pelo dom do entendimento e pelo julgar retamente, pela virtude, pelo dom da ciência, eis que nós vamos entendendo o porquê que a igreja professa essa fé, o porquê que a igreja diz que não se deve separar, porquê a igreja diz que o matrimônio é uma vez só, e por aí vai, gente. É assim que o dom da ciência vai fortalecendo a fé. E nos demais temas, a mesma coisa, gente. O aborto, né? Essa criança que é criada, essa criança que é gerada, e de repente a gente vai lá e não, aborta. Isso é contra, porque o Deus é o Deus da vida. O dom da ciência vai iluminando, vai deixando nós aquela fé sólida, a ponto de que esses assuntos que são polêmicos para a sociedade, para quem vive no Espírito Santo, para quem é católico, para quem é cristão, não aceita esse elemento. Por quê? Porque esse Espírito da vida, esse Deus que veio para nos dar vida em abundância, não pode compactuar com uma cultura de morte. Se você ver o vídeo Virtude Sobrenatural, você verá os pecados contra a fé. Lembremos sempre que o dom age naqueles corações que estão vivenciando as virtudes, tá, gente? Às vezes você quer o dom da ciência, você quer compreender essas coisas, você precisa se iniciar nas virtudes, né? Você não pode esperar que Deus faça o impossível se aquilo que é possível está ao seu alcance, você não faz. Então, quando a pessoa vai vivendo a virtude da fé, e você vai perceber como crescer na virtude da fé, lá no vídeo nós vamos estar falando disso. E é claro, quando você entra nesse caminho e procura ser fiel nesse caminho, aí o dom da ciência vai vir em auxílio às suas limitações, né? Agora, que é o dom da ciência, mas não consegue dar os primeiros passos na virtude, aí não é muito provável que isso não aconteça, né, meu irmão? Se você estiver curtindo esse vídeo, espero que você esteja crescendo com esse vídeo na sua vida espiritual. E também, se assim estiver acontecendo, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, né? Dê uma curtida aqui no nosso vídeo, compartilhe com seus irmãos de caminhada, com seus familiares, né, com seus primos, com seus tios, com seus pais, para que essa palavra de Deus possa se espalhar e nós possamos viver cada vez melhor enquanto cristãos. O primeiro deles é a perda do fascínio pelas coisas criadas, que os santos chamavam fascínio da vaidade, né? Por quê? Porque quando você vai julgando retamente todas as coisas, você vai julgando sempre em função do seu fim último sobrenatural. Não é que nada vale mais, não. Realmente você vai dar valor àquilo que realmente tem valor e contribui para a vida eterna, né? E aquilo que não tem mais, você vai perdendo fascínio. Exemplo, pessoas que são apaixonadas por carros, aí ele vai falando de marca Ferrari, Lamborghini, por aí vai. Que contribuição isso pode ter para a vida eterna? Nenhuma. Você pode ser apaixonado, com todo respeito, não estou te desrespeitando, mas isso não vai contribuir em nenhuma maneira para a sua vida eterna. Ou ter um carro Lamborghini não fará diferença nenhuma quando você chegar diante de Deus, lá no seu fim último sobrenatural, e vai assim: Senhor, eu tinha uma Lamborghini. Jesus vai olhar: tá, filho, nós estamos aqui para falar da sua capacidade de amar. Como é que você amou? Eu amei o carro. Carro é uma coisa criada pelo homem, não tem. Então você vai julgando pelo dom da ciência retamente, e é claro, algumas coisas vão perdendo o fascínio com quem vai crescendo na virtude da fé e com quem vai se abrindo ao dom da ciência. Considerar, o segundo passo é reconhecer que nas coisas criadas há uma centelha de Deus. Olhamos as criaturas e vemos a glória de Deus, né, gente? Quantas pessoas aqui, esses dias atrás, gente, eu fiquei assim, sabe quando você fica assim, querendo dizer alguma coisa para uma pessoa que está dizendo ali para você, mas na hora fui pego de surpresa, não consegui dizer. Quem sabe Deus vai me dar uma próxima oportunidade, que Ele me dê coragem para dizer. Um cara falou assim: eu não quero ter nenhum relacionamento com a mulher. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e pago uma prostituta. E assim eu pago ela vai embora, ninguém enche o saco de ninguém. Quando ele falou assim, eu falei: meu Deus, como ele está se fechando para a caridade. Como ele está se fechando a abrir o coração para uma pessoa, conforme Deus abre para todos nós, amando nós sobrenaturalmente. Mas é claro, naquela hora, fico de surpresa, eu vi, olha só o relacionamento com as coisas criadas, que esse exemplo eu estou te dando.
A pessoa está falando que é melhor usar uma mulher e paga ela e depois vai embora. Dá a impressão que nós estamos comprando o leite do leiteiro, né? Que vem aqui, ó, dá um leite aí, tó, paguei. Amanhã você cuida dessa sua vaca aí, me traga mais leite. A gente está usando da forma errada e isso é o que o pecado faz conosco. E o dom da ciência vai revelando essa verdade para nós, a ponto de dizer para nós que nós não estamos usando as coisas criadas em função de um fim último sobrenatural, né? Faz-nos ver no sofrimento e humilhação de maneira nova. Pelo sofrimento e humilhação, nos assemelhamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, brilhando em nós o esplendor divino. São Paulo confirma isso quando dizia lá em Colossenses 1:24: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta à cruz de Cristo eu completo na minha carne. Tá vendo, gente? Você que tem dificuldade, você que passa dificuldades no casamento, no trabalho, humilhações e sofrimentos, pelo dom da ciência, você vai fazer como Carlos Acutis, que foi aí beatificado no último domingo, dia 12 de outubro, né? Ele que estava passando por um problema de leucemia, ele falou assim: ofereço o meu sofrimento ao Papa, a conversão dos pecadores, à igreja, e que eu não fique no purgatório, que eu vá para o céu direto. Ele deu sentido ao seu sofrimento. É o que Jesus fez, meu irmão. Jesus, quando abraçou a cruz, ele deu sentido ao sofrimento. Ele não sofreu por sofrer. Ele sofreu por mim e por você, para que eu e você fosse resgatados. É um objetivo maior. Quem vai dar esse objetivo, essa visão maior? É o Espírito Santo. Então, quando a pessoa está cheia do dom da ciência, aquilo que está acontecendo enquanto sofrimento na sua vida, ela coloca pelo dom da ciência junto à cruz de Cristo, para que aquilo tenha um poder de redenção. Então, olha só quantas oportunidades de casais, por exemplo, que se separam, de poder se somar-se à cruz de Cristo e entender que amar também é morrer aos poucos. Amar também é dar sentido verdadeiro à vida, onde você descobre, como diz o professor Clóvis, aí, um filósofo, aí, que o filé mignon da vida é quando você se doa ao próximo, não é quando você só recebe. Então, o dom da ciência, ela vai iluminando a gente nesse sentido. Está sofrendo, está difícil, pela comunhão com Deus, Deus vai falando assim: dá para mim esse sofrimento. Lembra quando Jesus disse: vinde a vós todos que estáis cansados e aflitos, sobre o peso de vossos fardos, dei-vos esse fardo e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Deus para nós, né? O primeiro efeito do dom da ciência, né, nos ensina a julgar retamente as coisas criadas em função de Deus, né? O segundo, nos guia certeiramente acerca do que temos que crer ou não crer. Por isso que a gente falou dessa ligação que existe entre o dom da ciência e a virtude da fé. Então a pessoa vem falando assim: olha, gente, a situação realmente, né, tem que abortar. Pela virtude da fé, você fala: não tem que abortar. Então, por isso, gente, que às vezes também acontece de pessoas que não têm teologia, mas ela percebe pelo dom da ciência conhecimentos profundos sobre a fé. Profundo, né? As pessoas de idade mesmo, que são pessoas de oração, quantas vezes elas vão falando coisas que a gente fica estupefado diante da sabedoria. É o dom da ciência, né, gente? É um efeito do dom da ciência. Nos faz ver com prontidão e certeza o estado da nossa alma, né? Os nossos atos interiores, os nossos movimentos secretos do coração, as nossas intenções e motivos, a nossa bondade, a nossa malícia, como nos ensina Santa Teresinha, né? Em aposento que entra muito sol, não há teia de aranha que fique escondida, né, gente? Então, olha só, nesse sentido, o dom da ciência colabora diretamente com a virtude sobrenatural da humildade e nos faz perceber quem nós somos, né? Então, nós dentro de nós tem a luz de Deus que quer brilhar cada vez mais, mas também tem o pecado que nós temos que cada vez mais abandonar. Então, nesse caminhar da vida, pelo dom da ciência, nós vamos percebendo aquilo que nós ainda temos que melhorar, ainda temos que evoluir, né? Então a gente não se engana, a gente caminha com certeza. Você, pelo dom da ciência, sabe: eu preciso ir à missa, eu preciso fazer isso porque eu preciso melhorar naquilo, eu preciso. Quando a pessoa não tem o dom da ciência, ele fica assim: não sei por que as pessoas ficam me cobrando, eu estou bem, não sei por que as pessoas ficam me azucrinando. Aí na próxima fase ele briga com qualquer um que esteja tentando falar alguma coisa para ele melhorar. O que foi?
O que você está falando para mim? Aí já dá um jeito de apontar o dedo pro outro. Quando a gente não tem o dom da ciência, essa presença do Espírito Santo, como complica a nossa melhoria, né? Não inspira o modo mais acertado de conduzir com o próximo em função da vida eterna, né, gente? Então, pelo dom da ciência, você vai percebendo o irmão, como você vai falar o irmão. Quem é líder vai percebendo o liderado, como vai falar com o liderado. Quem é coordenador, com os seus coordenados, né? O pregador e a sua fala. Pregadores precisam, hoje eu vou falar para um público jovem. Tem que aprender a falar. E o dom da ciência, nossa, colabora diretamente nesse sentido, né? Nos ensina a usar santamente as coisas criadas. Esse é o efeito do dom da ciência, gente. As coisas criadas vão nos aproximar de Deus e o dom da ciência vai nos ensinar nesse sentido. Nos enche de contrição dos nossos erros passados, percebemos as nossas misérias e partimos para a oração e conversão, né, gente? A virtude da humildade também entra nesse sentido, tá vendo? Então, pelo dom da ciência, aquilo que você já ofendeu a Deus, você procura, fazer coisas assim para que o seu coração vai se abandonando daqueles pesos que o pecado foi colocando. Carlos Acutis mesmo, a gente está falando dele, ele falou assim que um balão não sobe se ele estiver muito pesado, ele precisa deixar o peso, né? E o que é esse deixar o peso se não deixar o pecado? Os meios de fomentar, então, gente, o primeiro deles é o recolhimento, a oração e a invocação do Espírito Santo, né? Todos os dons, essa é a primeira maneira de fomentar o dom, né? Considerar as vaidades das coisas terrenas. Lembra daquela parte do Eclesiástico? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. É preciso você mergulhar para você entender o que o Espírito Santo quer dizer com isso aí, né? Cuidado com as nossas consideraçõezinhas em comparação com ao dom ciência, sabe? Às vezes a gente, sem perceber, o que eu penso, aí daquilo que você está pensando, você nem percebe, está indo na contramão do que a fé acredita. Acostumar-se a relacionar-se com a Deus, todas as coisas criadas, né? Tudo aquilo que você está vendo, aquilo que você está passando, aquilo com que você está se relacionando. Relacionar com Deus. Tudo que foi criado tem alguma relação com Deus. Tem um vídeo nosso aqui que chama As Formas da Presença de Deus. E lá você vai perceber que uma das formas, eu convido você a ver esse vídeo, é Deus que em tudo que ele criou tem uma centelha dele, né? Quero ver se você veja esse vídeo e deixa o seu comentário aqui. Que forma de presença é essa, né? Ele opõe-se energicamente ao espírito do mundo. Exemplo, o mundo põe nas coisas a sua felicidade. O cristão não, ele põe em Deus a sua felicidade, né? Então, também esse espírito do mundo que vai pregando coisas contrárias à fé, pelo dom da ciência, você se opõe energicamente, né? Ver a mão da providência no governo do mundo e em todos os acontecimentos prósperos ou adversos da nossa vida. Você já pensou se de repente não tivesse mais sol? Ou se de repente não tivesse mais árvore? Ou se de repente não tivesse mais as plantas e os alimentos? O que seria de mim, de você? Você vai percebendo que Deus cuida de nós o tempo todo. A ignorância, né? Devido a ela, muitos cometem inúmeros erros e pecados em matéria de fé e costumes. Acontece até mesmo com teólogos notáveis, né? Esse aqui quem falou foi o Padre Rui Marim, né? Quantos teólogos notáveis que vai cometendo crimes contra a fé, pecados contra a fé, sem saber. Por quê? Porque a pessoa ignora, a pessoa não sabe. Por isso é a necessidade de você compartilhar um vídeo desse, gente, para que outras pessoas possam entender essa vida sobrenatural. Olha que motivo bom para você compartilhar o nosso vídeo com as pessoas. Fazer com que as pessoas saibam muito. Lembra de Oséias, capítulo 4? Oséias dizia assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E perde mesmo, né? A pessoa não se afasta de Deus, né? Se ocupar voluntariamente em não fazer nada ou em coisas vãs sem moderação, né? É a virtude da temperança. Cuidado, gente. Não vou fazer nada. No outro dia, não vou fazer nada. No outro dia, não vou fazer nada. No outro dia, adivinha que eu vou fazer? Nada. Gente que fica muito desocupado, que fica muito disso, é como dizia um ditado dos antigos, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Procure fazer alguma coisa. Você está desocupado? Veja se um vizinho precisa de uma ajuda sua. Vai lá, ajuda ele. E conversa, tenha uma conversa santa. E assim você vai viver esse dom da ciência, né? Não se esforce em conhecer e estudar as coisas do Senhor. Gente, ninguém está falando para você ser um teólogo. Ninguém está dizendo agora para você se preparar para ser um próximo padre. Não.
A gente está falando de você, de repente, escutar um vídeo como esse, ler um capítulo da Bíblia por dia, né? Nós estamos falando de coisas que humanamente são possíveis a qualquer um, né? Confiar demasiadamente em nossa ciência. Padre Rui Marinho até diz assim, ó: enquanto não renuncie à sua voluntária cegueira e soberba intelectual, não é possível que chegue a atuar em suas almas o dom do Espírito Santo. Gente, essa aqui é aquelas pessoas, né, que infelizmente eles se dizem ateus ou até dizem que acreditam em Deus, mas não se abrem, não quer saber de formação, sempre renunciam quando são chamados para ir para o encontro, evitam qualquer reunião de igreja, no máximo que eles vão a uma missa de vez em quando. Então, essas pessoas assim que se julgam assim sabedores das coisas, o Espírito Santo espera a pessoa cair por terra. Às vezes esse cair, esse baixar a guarda dele vai ser um sofrimento, vai ser a perda de alguém, enfim. Mas é assim, o Espírito Santo ele respeita a nossa liberdade, né? Mas enquanto você não abre o seu coração para esse dom e procura se abrir para ele, esse acaba sendo um vício oposto, né? Essa maneira vaidosa e orgulhosa, eu sei todas as coisas, isso é um vício oposto ao dom da ciência. Vamos terminar aqui com uma oração, né, que é do Luciano do Amaral. Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência para que eu conheça cada vez mais a minha própria miséria e fraqueza, a beleza das virtudes e o valor inestimável da alma, para que sempre veja claramente as ciladas do demônio, da carne, do mundo, a fim de que eu possa as evitar. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmão, fica com Deus e até a próxima, viu? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.